os ataques que ela tinha que estar fazendo eram contra o Esperidião a mim, mas isso ela não tem coragem de fazer. Isso ela não tem peito para ir lá e bater no peito e botar o cara para fora. Né? Ela não, com o Jorginho ela não quer se meter. Por que será? Bom dia, cidadãos e cidadãs da Chinazuela do Sul Ocidental. Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Eu também tá bom. Cara, vamos bater um papo rápido agora sobre... Rápido, eu vou tentar ser rápido, né? Sobre a treta da retreta da mutreta de Santa Catarina que tá rolando já há algum tempo. E eu vou tentar dar meus 2 centavos aqui a respeito deste pepino que ocorre em nossa nação. Não aquele papinho debilóide de que estão dividindo a direita. Estão dividindo a direita. Ah, porra, tem ninguém dividindo nada. A direita sempre foi dividida. Né? E ocorre que lá por volta de junho, por aí, Bolsonaro, numa reunião com as lideranças lá de Santa Catarina, decidiu que o Carlos iria para o Senado lá, já que ele, como presidente do partido, presidente de honra do partido, tem direito a uma vaga, ele decidiu que o Carlos iria para lá, para Santa Catarina, para concorrer. E o Jorginho Melo, como governador, colocaria o outro senador. Então, ficou decidido e, desde aquela época, já vem se falando que os candidatos ao Senado seriam Carlos e Carol Detoni. Fim de papo. Jorginho, inclusive, postou: Carol é a minha senadora. Ocorre que, por aquelas mazelas da política, a gente sabe como é que são as coisas, Bolsonaro veio a ser injustamente preso por conta de um processo onde ele sequer é indiciado, uma prisão irregular, injusta, sem a menor necessidade de acontecer, mas basicamente ela funciona só para dar brilho no ego do careca mais famoso do Brasil, e que não sou eu. Pois bem, a deputada Ana Campanholo, que é de lá de Santa Catarina, é uma mulher extremamente inteligente, é uma mulher que tem realmente uma visão de direita, é uma mulher competente, uma excelente deputada, por tudo que eu vi e ouvi, não conheço ela pessoalmente, não posso acompanhar diretamente o trabalho dela, porque eu não sou de Santa Catarina, eu sou daqui do Rio. Mas ela teve um piripaque xenófobo lá, de repente, não sei por que motivo, dizendo que o Carlos não pode ir para lá porque ele é do Rio de Janeiro, que ele vai ter rejeição, que o povo de Santa Catarina não quer ele, e não sei o quê, e está sendo seguida por um monte de gente. A dona Ana Campanholo é novinha. Ela está na política há pouco tempo. Não sei exatamente a idade dela, mas está arriscado, pelo pouco que eu conheço da coisa, a ela ainda estar de fraldas quando o Carlos Bolsonaro já era vereador aqui no Rio. Ou talvez na escolinha, sei lá. Tem que dar uma olhada para confirmar a idade dela, que eu não sei. Por que o Carlos em Santa Catarina? Em primeiro lugar, porque nas pesquisas ele está em primeiro lugar lá. Isso aí já começa a resolver fácil. Né? Em segundo lugar, porque a família da esposa dele é de lá. Em terceiro lugar, porque aqui no Rio,
a vida dele está em altíssimo risco. O nosso querido... aquele ser inominável, Alexandre o Grande, o imperador, o primeiro sancionado em seu nome, deu uma mexida nos pauzinhos lá para que a PF não renovasse o porte de arma do Carlos. Então ele está sendo obrigado a andar desarmado. Aqui no Rio de Janeiro, um estado onde a gente sabe como é a criminalidade, que atualmente só perde para os estados do Nordeste. Mas é óbvio, né? O estado do Nordeste é tudo governado pelo PT. Aqui o estado não é governado pelo PT, mas o município é de um dos asseclas do Lula. É um sujeito, eu vou te falar, não tenho nem palavras para falar sobre esse senhor. Eu tenho certeza que é um dos que está contra qualificar os narcoterroristas de terroristas, que também pode ser que ele perca um pouco dos fornecedores, né, e das negociatas, sei lá, é possível. E esse cara quer se eleger governador aqui no Rio e tem boa chance. Tomara que agora, com essa virada que o Cláudio Castro conseguiu dar na vida dele, que isso mude, porque não dá. Esse cara aqui no governo do estado não é possível. Bom, seguindo no rumo, é bem mais seguro para o Carlos estar com a família em Santa Catarina e atuando como senador. O Carlos é o gênio do marketing por trás da eleição do Bolsonaro sem dinheiro nenhum. Ele é o gênio que fez com que o PFL crescesse tanto. E quando o Bolsonaro saiu do PFL, ele foi para o PL, levando toneladas de deputados, vereadores, prefeitos. Tudo que aconteceu é graças à atuação do Carlos nas redes sociais. Ele é um cara meio caladão, meio esquisitão, fala o que pensa. Gosto dele pra cacete. É muito gente boa. É um cara que realmente, sabe, trabalha de coração pelo que faz e que nunca pensou só nele. Muito pelo contrário. Ele poderia já ter saído da vereança há muito tempo. Ele é vereador há 24 anos. Ele já poderia ter mudado isso. Ele já poderia estar no Senado há muito tempo. Ele já poderia ter sido deputado estadual, deputado federal. Poderia estar lá no Senado. Poderia ter se candidatado a algum cargo maior aqui no Rio, no Executivo mesmo, em vez do Legislativo. E nunca teve esse olho grande. Ele continuou lá como vereador todo esse tempo, apoiando a carreira do pai e dos irmãos e fazendo com que as coisas acontecessem. Então, dona Ana Campanholo foi para a televisão, foi para o Twitter afirmar que o Carlos Bolsonaro estava tirando a vaga da Carol Detone. E o Carlos respondeu: não, isso é uma mentira. A partir deste ponto, dona Ana Campanholo começou a dar ataque de perereca para tudo quanto é lado, crente que está com a razão, dando pitaco sobre coisas das quais ela não deveria estar falando, e levando isso a público de todas as formas possíveis e imagináveis. Fazendo vídeo, indo para podcast, indo para rádio, sabe?
Uma coisa que deveria ter sido resolvida interna corporis e ela resolveu jogar no ventilador. E a gente está vendo o resultado. Por quê? Vamos e venhamos, ela é muito inteligente. Mas o QI dela não chega aos pés do QI do Carlos. Ela está começando na política. Ele é macaco velho, está na política há muito mais tempo que ela. Muito mais tempo. Ela só existe por causa do Bolsonaro. E o Bolsonaro só se elegeu presidente por causa do Carlos. Foi o trabalho do Carlos nos bastidores, atuando nas redes sociais, que fez o Bolsonaro presidente. Queria eu que o Carlos chegasse e falasse para mim: vambora, vou te colocar lá, vou te eleger. Puta que pariu, eu saía correndo agora e falava: vambora, compadre, é nóis. Mas eu não tenho essa sorte, cara. As ideias para estar lá eu tenho, as coisas na minha cabeça funcionam. Mas eu não tenho grana, não tenho tempo, não tenho, sei lá, para estar lá no meio daquele bando de cobra. Terrível. Mas se viesse com o apoio dele, eu iria fácil. Nem piscaria o olho. Mas iria pelo Partido Conservadores. Você tem que conhecer o trabalho dos conservadores, tem que conhecer o Instituto, tem que saber o que a gente faz, quais são as ideias, para que a gente possa realmente ter um partido de direita de verdade nesse país. Porque o PL não é de direita. O PL é o centrão fisiológico, sempre foi e vai continuar sendo. O Valdemar é uma puta velha da política que está lá há muito tempo, ele sabe exatamente como tem que agir. Ai, cara, eu odeio tranca esquerda. Esse carro aqui não tem a câmera no para-brisa. Não dá para ver o infeliz aqui atrapalhando o trânsito. Aqui tem um radar, a gente dá uma reduzidinha. Do radar a gente dá uma aceleradinha e volta pro... Cara, você tem uma pista de 100 km por hora e que de repente do nada eles colocam numa reta um radar de 80. Tomar no olho do centrifugador de bosta, pô, eu, hein? Bom, voltando ao assunto. Então, dona Carol de Tone, depois do seu ataque de perereca xenofóbico, decidiu levantar o máximo de pessoas que ela puder para atacar o Carlos Bolsonaro. E, obviamente, ele respondeu à altura e continuou respondendo a tudo que ela está fazendo. Aliás, não só ele, como o Eduardo, o Flávio. E o Bolsonaro não pode responder. Por quê? Porque o careca mais totoso desse país deixou ele incomunicável. Então ele não pode conversar. Quem conversa com ele? Carlos e o Flávio. Esses vão lá, porque são da família, conversam com ele, veem o que ele quer dizer e repassam para a população. Tem mais alguém que conversa com ele? Tem. Valdemar, tem algumas outras pessoas que também conversam com ele, né, por conta das decisões do partido, das coisas que ele acha que precisam acontecer. E o que acontece? Em quem você confia? Qual palavra mais representa o que ele está dizendo? A dos filhos ou a do outro? A coisa chegou num nível tão ridículo que a Ana Campanhola foi dizer que o Bolsonaro queria colocar o Carlos no Senado só para proteger, para blindar. Blindar de quê, porra? O cara já é vereador, já está na política. Se for por causa disso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por que ele quer um time forte no Senado?
Porque o Senado é a casa que pode travar não só o Alexandre de Moraes, mas os outros que estão lá. Então ele quer um time forte, um time capaz de entrar nessa briga e fazer com que as coisas funcionem direito. Rapaz, pena que eu não tenho a câmera. Se vocês vissem isso que eu tô vendo. Ô, planetinha esse que eu vim parar, rapaz do céu, senhor. Eu não vou nem falar onde eu tô passando, né? Quem conhecer a área aqui vai saber, mas, pô, pra ver esse tipo de coisa é demais. Então, cara, ela fez acusações sérias, acusações graves, inverdades, mais de uma inverdade, diga-se de passagem, né? E colocou isso como se fosse a verdade absoluta do planeta. Colocando em risco a seriedade e como é que eu vou dizer assim, a integridade da campanha partidária, da campanha para o Senado lá. Ela tem que baixar a bolinha dela, ela tem que se recolher à sua insignificância, sabe? Ela tem que lembrar que ela é uma deputada estadual, ela é uma pessoa que começou há pouco tempo na política, ela não tem toda a experiência que acha que tem. E eu acho muito bonito que ela queira defender a Carol Detone, né? E que eu acho uma excelente opção para o Senado. Eu acho que é uma mulher extremamente capacitada para estar lá. Só que ela tem que defender do Jorginho e não da família Bolsonaro. Os ataques que ela tinha que estar fazendo eram contra o Esperidião Amin, mas isso ela não tem coragem de fazer. Isso ela não tem peito para ir lá e bater no peito e botar o cara para fora. Com o Jorginho ela não quer se meter. Por que será? Por que será que ela fala os meus vereadores, não sei o quê? Peraí, foi ela que elegeu todos os vereadores? Não foi o povo, não? Eu achei que os vereadores eram do povo. Existe uma hierarquia? Sim, claro que existe. Os vereadores que ela apoiou devem um certo respeito, uma certa gratidão e um certo comando hierárquico a ela, óbvio. Mas os vereadores não são dela. Ah, tudo bem, foi um jeito de falar, ok. A gente entende porque dentro da política isso acontece, né? Mas ela precisa entender que ela não é a dona do partido. E se não fosse o Bolsonaro ter sido eleito por conta do trabalho do Carlos, ela ainda ia ser uma... Rapaz! Ela ainda ia ser uma professorinha. Que porrada bonita. Ela ainda ia ser uma professorinha em algum lugar do planeta, dando aula numa escolinha lá no interior de Santa Catarina. E detalhe, ela se elegeu deputada estadual, mas ela se mudou, ela saiu da cidade dela também para se eleger, né? Então eu acho que ela está falando bobagem, cara. Eu acho que ela devia se recolher à insignificância dela. Com isso, a gente está vendo essa treta rodando. Ela fica dizendo, por que ele não se elege pelo Rio de Janeiro? Porque no Rio de Janeiro os planos do Bolsonaro são outros. É diferente, cara. E aí a gente fica vendo essas tretas, a gente fica vendo essa coisa e acha que a direita está dividida. Bom, a direita nunca foi compacta, unificada. Diferente da esquerda. Você não vê a esquerda brigando em público. Vê, toda hora. Sai na porrada toda hora, em público. Um diz o outro. Porra, agora então com as merdas que o Lula vem falando uma atrás da outra. Caraca, meu! Os caras só falta se rasgar. Uns tentando defender, outros tentando reclamar do que ele falou. Tá Flórida.
Mas a grande verdade é que eles seguem a hierarquia definida. Eles não ficam discutindo certas coisas. Quando um manda uma coisa, todo mundo que está hierarquicamente abaixo, digamos assim, obedece e segue. Então, a gente precisa falar mal do consumo de combustível. Então vamos gastar combustível nos nossos jatinhos para ir lá falar mal do consumo de combustível. Mas eles vão. Eles seguem as orientações em bando. Ou em quadrilha, como você preferir. A direita não tem isso. A direita ainda acha que cada um tem que seguir a sua própria ideia e sair do conceito da hierarquia. E olha que eu conheço. Bom, basicamente tudo que eu tinha para falar hoje, neste momento, é isso. Eu já estou quase chegando aqui no meu hospitalzinho. Parado no sinal agora aqui. E ninguém anda. É um domingo, a rua fica fechada porque ali tem feira, mas o pessoal está parado no sinal. Não tem ninguém atravessando e nós estamos aqui perdendo tempo. Bom, basicamente era isso. Então eu queria dizer, se você ainda não entendeu esta treta, a história basicamente é essa. Quem está certo e quem está errado, na minha concepção pessoal, quem está errado é a dona Ana Campanholo. A pobrezinha da Carol Detone não pode nem se manifestar, visto que está prestes a dar à luz. Então ela está recolhida, em repouso. E eu tenho certeza que se ela pudesse falar, ela ia falar: Jorginho, filho da puta! Tinha nada que meteu a mim nessa história. Mas como ela não pode falar, ela está lá quietinha no canto dela, aguardando o momento da filhinha dela vir ao mundo. Ok? Mas essa história vai ter que se resolver de uma forma ou de outra. O seu Esperidião a mim podia muito bem puxar a aposentadoriazinha dele, tirar o cochilo dele, ir para a cidade dele, de repente ser prefeito na cidade dele, quem sabe, né? Enquanto os mais novos que estão aí e ainda tem uma bela carreira política pela frente, tocarem o barquinho. Então basicamente é isso. Entrando aqui na rua do hospital agora. Grande beijo para vocês. Vou ficando por aqui. E se o Alexandre o Grande, o primeiro sancionado em seu nome, imperador de Banânia, de Alexandria, não me prender, até o próximo vídeo. Beijo, fui!